Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a página do Facebook, Rema Apostólica, e nós somos da igreja com o mesmo nome. Ficamos ali na Avenida Martins Fontes, 814, bairro entre 31 de março e o bairro Vila Nova, Cubatão. E é com muita alegria que nós recebemos você aqui para participar dessa live. Live hoje denominada Escola de Discípulos. Nós estamos estudando, dentro da Escola de Discípulos, o livro de Eclesiastes. E é um prazer ter você conosco nessa noite, onde Deus tem algo muito especial para falar ao nosso coração. Sempre cremos que Deus fala ao coração daqueles que se deixam abrir seu coração para que Ele possa falar melhor ao coração do indivíduo. Pai do Senhor, pastora Renata. Pai do Senhor, boa noite na paz do Senhor Jesus. Então tá aí, pastora Renata junto comigo essa noite e nós estamos aqui para começar esta live pedindo que o Senhor venha nos abençoar. Faltam 3 minutos para as 8 da noite. A gente vai devagarzinho, começando a live, recapitulando o que nós já tratamos a semana passada, quando nós começamos a falar a respeito do tema, né? Nós estamos no Eclesiastes 7, e o tema de Eclesiastes 7 é Conselhos para uma vida melhor. Conselhos para uma vida melhor. Eclesiastes 7 vai do 1, versículo 1, até o versículo 29. E hoje nós vamos tratar de apenas 4 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eclesiastes 7, do 1 ao 29. Mas hoje a gente vai estudar só do 1 até o 4. Na verdade, a gente vai encerrar, né, essa primeira parte do estudo. Do 1 até o 4, até o versículo 4. Qual é o tema aí? O tema do capítulo 7 é Conselhos para uma vida melhor. E o tema do tópico que nós começamos a semana passada é Aprenda a fazer as escolhas certas. Aprenda a fazer as escolhas certas. Você tem que aprender a fazer as escolhas da maneira correta, né? Então vamos deixar Deus trabalhar, porque ninguém trabalha melhor do que Deus. As coisas corretas? Isso. O versículo 1. De uma maneira correta, não é isso? Aprenda a fazer as escolhas certas. As escolhas certas. Isso. Tá? O versículo 1, para o primeiro tópico, nos deu 2 pontos. O versículo 1 diz assim: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Esse é o versículo 1 que nós estudamos. No primeiro ponto, nós destacamos o seguinte, a parte A do versículo 1. O seu nome é o seu maior patrimônio. O seu nome é o seu maior patrimônio. A parte A do versículo 1, né? O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. O segundo ponto nós estudamos está na parte B do versículo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E o segundo ponto falou sobre o dia da morte não é uma tragédia. O dia da morte não é uma tragédia. Se você conseguir enxergar
amém, com a morte. Uma bênção, né? Uma bênção que todos vão ter que passar, não tem jeito. A não ser que seja arrebatado, né? Como é que é o dia da morte? O dia da morte não é uma tragédia. O dia da morte não é uma tragédia. Tá? Agora vamos para o versículo 2. É o assunto de hoje, né? É o primeiro assunto de hoje, porque hoje nós temos mais 2 pontos. Aí fica 1, 2, 3 e 4. Então tem 2 pontos para encerrar esse primeiro tópico. Tá? Aprenda a fazer as escolhas certas. Primeiro ponto, o seu nome é seu maior patrimônio, que já estudamos. E o segundo ponto, o dia da morte não é uma tragédia. Vamos para o terceiro, que é o de hoje, né? Que é o de hoje. Boa noite, Magali. Boa noite, Adelso. Boa noite, Ana Magalhães. Boa noite todinha, a turminha que já chegou aí e está junto com a gente. Vamos lá. Terceiro ponto é o versículo 2. Diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde é festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Amém? Nunca devem esquecer que um dia, se Jesus não voltar antes, todos vão ter que passar pela morte. Essa que é a verdade. Então, em terceiro lugar, o terceiro ponto, amém? Nós destacamos o seguinte: a casa do luto é lugar de aprendizado. Casa do luto é lugar de aprendizado. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Amém? Na diversão, ou em outras palavras, na casa do luto, há reflexão, enquanto na casa do banquete há diversão. Vou repetir. Na casa do luto há reflexão, enquanto na casa do banquete há diversão. Amém? Então, se você vai na casa de alguém que acabou de perder um ente querido, ali você vai refletir muitas coisas relacionado entre a vida e a morte. Pode ter certeza disso. Tá? No lugar onde tem festa, onde tem banquete, é só diversão. Você não vai fazer reflexão nenhuma. Tu vai gastar o teu tempo, amém, se divertindo ali no lugar onde tem o banquete. A morte tem muito a nos ensinar sobre a vida. A morte tem muito a nos ensinar sobre a vida. Exatamente. Amém? Quem reconhece a morte vai procurar viver melhor. Quem se prepara para ela procura viver melhor. Essa que é a verdade. Um bom funeral nos ajuda a nos preparar para a morte. Amém? Se você vai no enterro de algum amigo, ali e tem um bom funeral onde as pessoas estão refletindo, onde as pessoas estão sendo tocadas por aquela morte, né? Então você pode ter certeza que ali já é um começo de uma preparação para algo que vai acontecer comigo com você lá na frente, né? Mas é muito importante isso aqui. A morte tem muito a ensinar sobre a vida. Um bom funeral nos ajuda a nos preparar para a morte. Nas palavras de Walter Kaiser Jr., temos mais pensamentos sóbrios num funeral do que em celebrações festivas. Quem é que vai pensar sobriamente, amém, no lugar onde só tem zoeira? Amém, num lugar festivo. Não tem jeito de você ficar pensando sobriamente. Quem é que vai pensar na morte numa festa? Né?
ele está ali para espantar a morte, ele está ali para espantar, amém, qualquer pensamento em relação à morte, porque ele quer viver. Vamos lá. É mais proveitoso irmos a um funeral do que irmos a uma festa. Você tira muito mais lição no funeral do que numa festa. Mas se você perguntar para as pessoas aonde que elas querem, onde que elas preferem ir, se tiver que escolher, a maioria vai escolher festa. Pode ter certeza disso. É uma minoria, amém? Que vai entender a morte e vai ter que ajudar alguém a passar por ela, né? Vamos lá. Michael Elton diz que a morte nos leva a pensar na vida, uma vez que cada funeral alheio vislumbra nosso próprio funeral. Amém? É verdade. Você vai num funeral, tem casos, e esse caso eu sou um desses que já passei por isso, né? Você já até pensa como é que vai ser o teu, né? Você está num funeral, você está ali já pensando como é que vai ser o teu, né? Quem vai participar do teu funeral? Amém? É uma grande reflexão, né? Não é o que eu gosto. Ficar ali em funeral não gosto muito não. Mas faz parte dos ossos do ofício, né? A gente como pastor precisa estar na festa, mas também tem que estar no funeral. A gente precisa ocupar os dois espaços, amém? Somente aquilo que os membros da igreja precisam, né? Como pastor nós temos que estar ali. Nas palavras de Walter Kaiser Jr., temos mais pensamentos sóbrios num funeral do que em celebrações festivas. Pode ter certeza disso. É mais proveitoso irmos a um funeral do que irmos a uma festa. Quer dizer, você ganha muito mais indo no funeral do que indo numa festa. Principalmente a questão de reflexão do que realmente a vida vai te levar, né? Ela está levando para a morte. E se encontrar, amém, com a morte, né, dessa maneira é importante, porque ela vai te preparar. Quando ela chegar, ela não vai pegar você de surpresa. Michael Elton diz que a morte nos leva a pensar na vida, uma vez que cada funeral alheio vislumbra nosso próprio funeral. Por conseguinte, é melhor visitar o desolado do que se refestelar num banquete. Aprendemos mais na dor do que na celebração. Há mais sabedoria em um funeral do que em uma festa. Amém? É verdade. A gente no funeral, a gente está quebrantado. A gente está sentindo ali a morte bem perto da gente. Que nós estamos muito quebrantados na hora de um funeral, né? É mais proveitoso irmos a um funeral do que irmos a uma festa. Não que seja melhor, mas é mais proveitoso, né? Você tira muito mais lição no funeral do que na festa. Vamos lá. Michael Elton diz que a morte nos leva a pensar na vida, uma vez que cada funeral alheio vislumbra nosso próprio funeral. Por conseguinte, é melhor visitar o desolado do que se refestelar num banquete. Aprendemos mais na dor do que na celebração. Há mais sabedoria em um funeral do que em uma festa. Boa noite, Betinho. Prazer te ver aqui, querido. Deus te abençoe. Um abraço para a família, Betinho. Amém? Fica à vontade aí, tá certo? Presta atenção no ensino, que é muito importante, né? Vamos lá. Há mais sabedoria em um funeral do que em uma festa. Isso, entretanto, não significa que devemos ter uma vida taciturna. Amém? Achei interessante essa expressão. Taciturna. O que quer dizer taciturna? Taciturna. Pessoa de poucas palavras. Pessoa calada, reservada na fala. Amém? Aleluia. Então significa isso aqui, ó. Não significa que devemos ter uma vida calada. Amém? Uma vida de poucas palavras. Amém? Uma vida reservada na fala. Não significa isso, tá? Podemos e devemos celebrar
as coisas boas da vida. Nascimento, casamento, formatura, promoções e outros marcos da vida, como aniversário e assim por diante. Né? O próprio autor de Eclesiastes diz que se alegrar neste mundo é um presente de Deus. Você pode conferir em Eclesiastes 2:26, Eclesiastes 3:12 e 13, Eclesiastes 5:18 ao 20. Tá? Você pode conferir lá, tá? Que se alegrar é um presente de Deus. Vamos lá. Jesus inicia os seus milagres numa festa de casamento e jamais se privou de ir às festas no templo de Jerusalém. Amém? Jesus era bem festivo. Essa aqui é a verdade. Ele gostava de estar no meio da muvuca. Gostava de festa. Jesus gostava de festa. Concordo com John McAllister quando escreve: não devemos confundir uma vida sábia com uma vida sombria, lúgubre ou tristonha, que se priva de toda e qualquer alegria desta vida, mesmo que passageira. Amém? Tá? Então a gente não pode confundir uma vida sábia com uma vida sombria. Tá certo? Deus não chamou a gente para ter uma vida sombria, não. Mas Deus chamou a gente para ter uma vida com sabedoria, viver ela. Né? A gente não pode ser pessoas lúgubres e tristonhas, que se privam de toda e qualquer alegria desta vida, mesmo que passageira. Amém? É muito importante a festa. É muito importante o aniversário. Muito importante o casamento. Tá? O que difere é que a festa, o casamento, não vai trazer, amém, a mesma reflexão de que um velório, onde está velando o corpo de alguém que morreu. Amém? Tá? Então a casa de luto é lugar de aprendizado. Então se você vai num velório, se você vai até numa casa onde o ente que ele tenha morrido, ali está vivenciando um momento de luto, você pode ter certeza que você vai aprender muito nesse ambiente, vai aprender muito nesse lugar, porque a morte nos ensina. E se a morte nos ensina, o que vem depois dela, que é o velório, também nos ensina, né? E assim por diante. Muito importante entender isso. Então está aí mais um ponto, é o terceiro. A casa do luto é lugar de aprendizado. Então, se você for no velório, use o velório para o teu aprendizado. Né? Procure ver as pessoas, aprender com tudo que está se passando ali, principalmente com os familiares do que morreram, né? E que estão vivenciando aquele momento, exatamente naquele período que você está ali visitando ou fazendo o teu trabalho dentro dessa área de culto fúnebre, né? Amém? Vamos lá. Vamos para o quarto ponto. Esse foi o terceiro. Então, o terceiro, nós aprendemos que a casa do luto é lugar de aprendizado. Onde passou a morte, amém? É lugar de aprendizado. Essa aqui é a verdade, né? A vida nos ensina muita coisa, mas a morte muito mais, né? Vamos lá. Em quarto lugar, no quarto ponto, é o seguinte: a excelência, ou seja, a tristeza é excelente pedagoga. A tristeza é excelente pedagoga. E nós vamos ver capítulo 7 de Eclesiastes, né? Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 3 e 4. Diz assim, versículo 3. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Bem, não é pecado pensar na morte. Não é pecado se preparar para ela. Amém? Aleluia. Essa aqui é a verdade. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa na morte. Vamos para o quarto ponto, então. Vamos lá, quarto ponto. Diz assim:
A tristeza é excelente pedagoga. A tristeza é uma professora. Uma professora. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria, na casa da festa. Nossa geração investe rios de dinheiro na diversão frívola, no riso fácil e nos passamentos da vida. Faz de tudo para não pensar na morte, nem se preparar para a eternidade. É verdade. Amém? Essa é uma geração que não está nem aí para a morte. Tá? E muito menos se preparar para a eternidade. É uma grande verdade. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, você já tem que começar a pensar sobre a morte e já se preparar para se encontrar com ela. Porque não é uma coisa simples e fácil, né, se encontrar com a morte. Ainda que seja ali nós possamos ver ali algumas coisas, principalmente sobre pessoas que estão ali se colocando, né, se colocando para dar o exemplo do que é a morte, né? Então é muito importante a gente entender que, mesmo as pessoas que se colocam para nos ensinar a respeito dela, pode ter certeza que essas pessoas também fazem da morte um instrumento pedagogo, né? Então a tristeza, ela realmente nos ensina. Nossa geração investe rios de dinheiro na diversão frívola, no riso fácil e nos passatempos da vida. É verdade. Como gasta dinheiro com festa? Como gasta dinheiro com diversões passageiras? Riso fácil, passatempos da vida. Tá? Faz de tudo para não pensar na morte, nem se preparar para a eternidade. Ah, eu sou muito novo, eu sou jovem, meu tempo não chegou ainda. Quando chegar, eu começo a pensar. Meu irmão, tem pessoas que não vai dar nem tempo de pensar, não vai nem tempo de ver, amém? A morte vai chegar e recolher, que não vai perguntar nem por quê, tá? Porém, a vida é dura e curta demais para se gastar em frivolidades e superficialidades, amém? Então, cuidado, às vezes você está gastando teu tempo com festa frívolas, né? Diversões frívolas, tá? E isso está desgastando você espiritualmente, tá? E quando chegar a morte, você não vai estar pronto nem preparado. É muito importante a gente se preparar para ela. Então, quanto mais cedo a gente reconhecer a morte, amém, como algo a ser enfrentado, mais cedo você vai ter o entendimento de enfrentar a morte e vencer ela. Vamos lá. Porém, a vida é dura e curta demais para se gastar em frivolidades e superficialidades. É verdade. A tristeza nos faz pensar mais profundamente. O choro nos quebranta e as lágrimas limpam nossa alma da fuligem da dor. Walter Kaiser Jr. diz que um rosto triste pode abrir o coração mais do que o som oco de uma jovialidade robusta. A tagarelice, a hilaridade e a risada dos insensatos são basicamente inúteis, vazias e aborrecidas em si mesmas. Concordo com Michael Elton, quando diz que a pessoa que viu a morte face a face pode ter melhorado a sua vida interior. Embora não haja qualquer efeito automático no sofrimento, o mesmo autor escreve: estar o coração de alguém na casa do luto significa que a morte é objeto das reflexões do sábio. Permita-lhe refletir com máxima seriedade e interesse. Por outro lado, o insensato é cego
quanto às coisas espirituais. Embora esteja contente em sua cegueira, é falador, mas vazio de cabeça, uma ameaça à sociedade. A gente já vai ler esses versículos aqui. Não é de surpreender-se que sua preocupação está na casa da alegria, presumivelmente um lugar onde os homens estão entregues totalmente à festividade barulhenta e não sabe que o dia deles está chegando. Né? Essa que é a verdade. Provérbios 1, 22. Não sei se é a pastora Renata. Provérbios 1, 22. Você pega para mim, pastora? Pega. Provérbios 1, 22. Pega Provérbios 18, 2. Provérbios 1, 22. Diz assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? O cego está contente com a sua loucura e com a sua cegueira espirituais, né? Vamos lá. Provérbios 18, 2. O touro se interessa em aprender. O touro não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Aprender que é bom não quer aprender, né? Pode dar papel. Mas gosta de palpitar. Gosta de ser palpiteiro. Provérbios 14, 7. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. É verdade. Vamos lá. Provérbios 14, 7. Acabou. Não é de surpreender-se que sua preocupação está na casa da alegria, presumivelmente um lugar onde os homens estão entregues totalmente à festividade barulhenta. Amém? Tem muita gente entregue à festividade barulhenta, né? Inclusive, a igreja tem sido um lugar de poucas reflexões. Por quê? Porque é muita cantoria naquelas alturas, né? É muita música, amém? E pouco momento da palavra, pouco momento de reflexão, né? Então as pessoas vão para um ambiente cheio de barulho, onde o que manda é o louvor, né? O que chamam de louvor, onde o que manda é a música gospel, fica ali naquele barulho e depois não consegue refletir. Amém? Tá? Quando o pastor chama para a palavra, coitado do pastor, quando começa a perceber que o povo já está até cansado, porque já dançou praticamente, amém, boa parte do culto, com as músicas de dança lá que acontece, tá? E a gente percebe que quando chega o momento da palavra, a maioria está cansado, dormindo, totalmente equivocado quanto à palavra. Então, que nós possamos tomar uma atitude realmente de crente. Amém? Refletir mais nas coisas de Deus. Refletir mais, principalmente na hora do culto. Refletir ali naquele momento que o Espírito Santo nos dá uma boa consciência, uma tranquilidade, para a gente ouvir a palavra de Deus, participar do culto, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tenho dó dos crentes, dó em parte, né? Porque está ali porque quer. Amém? Ninguém é obrigado a ir a frequentar um culto desse que eu vou falar, né? Aqueles cultos de louvor, canta 10 louvor, amém? Fica quase 1h30 no louvor, e quando o pastor vai pregar é 10, 15 minutos, e o pastor ainda acha que já deu bastante. Isso é uma vergonha, amém? Para o nosso meio evangélico. Igrejas que deixam a palavra em segundo lugar, quando deveria estar em primeiro lugar. Amém? Que nós possamos despertar para algo tão sério que é a palavra do nosso Deus. Vamos despertar e vamos tomar cuidado, porque a gente tem sido pessoas, amém, que temos aceitado facilmente a bagunça de Satanás, tá? E às vezes a gente somos coniventes com esses barulhos horrorizantes,
horror, horizonte, horrorosos, amém, que acontece dentro das igrejas evangélicas hoje. Muita cantoria, muita música, tá? E aí o povo tem pouca reflexão. Né? O culto já é curto, e o crente não tira um momento de reflexão, né? Devido à cantoria, muita cantoria. Tem gente que acha que culto é cântico, só música, música, música. Amém? Fica aí a minha denúncia, para dizer para você, meu irmão e minha irmã, tá? Que o louvor é muito importante, tá? Mas quando o louvor começa a ocupar um espaço que não é dele, ele se torna meio preocupante, tá? Então que a gente possamos se guardar para aquilo que realmente interessa, né? E o que realmente interessa é o nosso culto a Deus. Então tá aí. Nós estamos encerrando aí o tópico. Aprenda a fazer as escolhas certas, né? O seu nome é o seu maior patrimônio, o primeiro, né? O segundo ponto, o dia da morte não é uma tragédia, tá? É até um momento de bênção, não é verdade? Terceiro lugar, a casa do luto é lugar de aprendizado. A casa do luto é lugar de aprendizado. Essa que é a verdade. Amém? Que nós possamos aprender com a morte. Quanto tempo faz que você não vai no velório? Quanto tempo faz que você não vai numa casa onde morreu um ente querido? A gente que é pastor convive com a vida e com a morte. Ao mesmo tempo que nós estamos orando pelas crianças que nasceram, recém-nascidas, né? Que vai no culto para ser apresentada, do outro lado nós estamos orando, amém, por famílias que perdeu ente querido. Em outras palavras, o pastor é alguém que tem que estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. E ele tem que estar bem, sempre sorrindo. Amém? Senão logo ele é recriminado, né? Então a gente precisa vigiar muito, tomar muito cuidado, somente nessa hora. Então que nós possamos entender o que Deus tratou com a gente aqui. Então tá aí, ó, os 4 pontos, tá, desse quesito. Aprenda a fazer as escolhas certas. Primeiro ponto, o seu nome é o seu maior patrimônio. Guarda o seu nome. Segundo, o dia da morte não é uma tragédia. Né? O dia da morte não é uma tragédia. Terceiro, a casa do luto é lugar de aprendizado. Amém? Eu já participei de muito culto fúnebre. Já participei de muitos lutos. Né? A pessoa chega lacrada na igreja, né? Pro velório, fechadinho e tal. Depois abre o caixão. E aí vem a novidade, né? Está ali um ente querido, um amigo morto, e junto com ele está a esperança de que um dia nós vamos para o mesmo lugar que ele. Mas a minha esperança não é bem essa, porque essa certeza eu já tenho. Eu vou para um lugar até melhor do que nós temos visto por aqui, né? Mas enquanto esse lugar não vem, amém? Deus vai tratando com a gente, tá? E a igreja está estabelecida hoje num lugar bacana, né? E nós temos certeza que o Senhor vai abrir outras e outras portas. Mas para isso a gente tem que ser fiel, muito fiel. Os irmãos têm que ser fiel, né, no seu trabalho do Senhor, para que Deus possa agir com fidelidade na nossa vida também. Amém? Então tá aí o terceiro e o quarto ponto. Terceiro, o primeiro, vamos lá. Primeiro ponto, o seu nome é o seu maior patrimônio. Segundo ponto, o dia da morte não é uma tragédia. Terceiro ponto, a casa do luto é lugar de aprendizado. E o quarto ponto, a tristeza é excelente pedagoga. É uma tremenda professora. Amém? Quem é que nunca passou por um momento de tristeza na vida? Todos nós
já enfrentamos a tristeza. Né? Vamos ganhar com ela. Vamos ganhar com a tristeza. 3 meses fui no velório, pastor. A Beth está falando aqui, está compartilhando com a gente. E nós fomos também o da família que morreu, lembra? A tragédia. Ah, você foi, né? Eu fui, é isso aí. Eles foram 4, né? Família, casal e as 2 crianças. Né? É, aquela fatalidade não é fácil, não. Eles foram fatalizados. E o que a Beth quer compartilhar? É. Ela está só dizendo que foi, 3 meses no velório. foi no velório. Ah, Né? acho que não foi do primo dela? É verdade, ela teve um sobrinho, né? É, mas ele partiu salvo mesmo no lugar onde ele estava. Ele teve a oportunidade de conhecer o Senhor, né, pastor? Foi um sobrinho, né, Beth, que partiu. Né? Então, a pessoa, a gente Saiu dessa pior. não tem jeito. Eu como pastor, tenho que participar de velório, não tem como fugir. Né? Como membro da igreja, família e membro da igreja, a gente tem que compartilhar. Não tem jeito. Né? E a gente vai lá e investe em reflexão, investe em pensamento, porque realmente é um baita aprendizado o velório, até mais do que uma festa. Então tá aí, pessoal, hoje nós encurtamos um pouco, porque faltavam esses 2 tópicos para mim completar esse tópico, né, que é o tópico primeiro, aprenda a fazer as escolhas certas. Faltavam esses 2 pontos e nós encerramos esses 2 pontos. Né? Esses 2 pontos aqui que são muito importantes a gente participar para vocês. Pastor Renato vai fazer uma oração e depois nós vamos para os finalmente para encerrar. Encerra esse momento, pastor. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por mais um estudo, Senhor, da tua palavra. Queremos te louvar pela vida de cada irmão, Senhor, de cada um, Deus amado, que esteve conosco nessa noite. Que o Senhor possa derramar as tuas ricas bênçãos, Senhor. Que nós possamos, Deus amado, refletir sobre a morte também. Muitas das vezes, Senhor, a gente só reflete sobre a vida, sobre ter. Deus amado, e esquecemos, Senhor Jesus, que nós temos também que nos preparar para a vida eterna, Senhor, para a morte. Porque, Deus querido, só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. E quem escolhe, Senhor, para onde iremos é nós mesmos, Pai. Com as nossas decisões, Senhor, que nós possamos fazer a melhor escolha, Senhor, de te servir, Senhor Jesus, de ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador na nossa vida, Pai. Queremos te louvar, te agradecer, abençoa cada um que participou desta live, que o Senhor deu uma noite de sono, de paz, de tranquilidade, Senhor. Que nós possamos estar refletindo, Pai querido, sobre a morte, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Semana que vem a gente continua. Nós vamos ler do versículo 5 ao 10. E o tema é: fuja das armadilhas do caminho. Fuja das armadilhas do caminho. Né? Serão 6 pontos que nós vamos estudar. Não são pontos muito grandes, acho que dá até para a gente fazer os 6 pontos. Eu acho, né? Tá? Mas vamos ver direitinho. Deus abençoe todos os irmãos. Hoje ficou um pouco curto, porque eu não quis me estender muito, porque senão não ia dar tempo. Se eu entrasse num tópico novo, eu ia ficar no meio do caminho, ia ser ruim. Então eu encerro hoje esse ponto, esse tópico, e a semana que vem a gente continua num tópico novo. Tá certo? São 20 horas e 36 minutos, e a semana que vem a gente volta para a glória de Jesus. Deus abençoe, Magali! Nem cumprimentei a Magali hoje, né? Adelso, boa noite, Adelso. Boa noite, Magali. Boa noite, Beth. Boa noite, Ana Magalhães. Boa noite, a Fátima, né? Ângela Fátima também está presente. Boa noite a todos os meus irmãos aí que estão participando da live. Aqueles que vão participar depois, na live, depois que encerra, os irmãos ainda participam. Que Deus abençoe todos vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, e seja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até quarta-feira que vem.